Eu quero saudar a todos neste momento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos nos reunindo mais uma vez neste momento devocional, neste momento que nós buscamos a presença de Deus. Nós estamos no domingo, dia 21 de junho, nós estamos juntos mais uma vez nesse propósito de nos alimentarmos da palavra de Deus para as nossas vidas. Agradeço a todos que já se fazem presentes aqui neste momento, nesse nosso momento devocional. Maria Oliveira, de Capoeiras, Cláudia Rates está aqui conosco. Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, derrame paz nas nossas vidas. Nós estamos no primeiro dia da semana, nós estamos começando uma semana debaixo da graça do Senhor. Mais uma semana que o Senhor nos concede. Luciana França, Deus te abençoe, Lu. Graça e paz na tua vida. Então, nós estamos mais uma vez nesse momento devocional, buscando a presença de Deus, sabendo que Ele já está presente, claro, chegou antes de nós, não é? Nós estamos apenas louvando, engrandecendo o seu nome, buscando a sua presença, na certeza de que Ele está cuidando de nós, sempre cuidou, sempre estará cuidando. Simone Cordeiro, seja bem-vinda, minha irmã, graça e paz na sua vida. Então, nós já oramos, já nos alimentamos do pão quente, já estamos na presença de Deus desde cedo, desde o momento que deitamos, a hora que acordamos, nós temos a certeza de que Ele está conosco, de que Ele sempre nos acompanha, sempre está ao nosso lado. E é motivo de muita gratidão. E nós devemos continuar rendendo graças a Deus, agradecendo pela vida, agradecendo pelo amor, agradecendo por sua misericórdia, por sua graça que se renova a cada manhã em nossas vidas. São muitas pessoas que neste momento estão em oração, são muitas pessoas que neste momento estão buscando a presença de Deus, são muitas pessoas que nesse momento, desde já ou desde a madrugada, já estão clamando ao Senhor por uma resposta, por uma solução. Às vezes é por um problema pessoal, às vezes por um problema familiar, às vezes por um problema de saúde. Nós sabemos que isso acontece com todos e muitas pessoas neste momento já estão na presença de Deus, já estão clamando ao Senhor. Isso é muito importante e nós devemos nos unir a essas pessoas, nós devemos nos unir nesse propósito de oração, nesse propósito de buscar a presença de Deus. Hoje é o dia do Senhor e nós devemos render graças ao nosso Deus, louvar e bendizer o seu nome. Tânia Rodrigues, seja bem-vinda, minha irmã, graça e paz na sua vida. Nós devemos render graças ao Senhor justamente porque nós somos devedores desse amor, nós somos devedores dessa graça que Deus tem por cada um de nós, não é verdade? E nós devemos glorificar o nome do Senhor, nós devemos louvá-lo e bendizê-lo o tempo todo, em todo instante. E nada melhor do que nos unirmos nesse pensamento, nos unirmos nesse propósito de oração, nesse propósito de adoração, nesse propósito de amor a esse Deus tão maravilhoso. Dalete Júnior, seja bem-vinda, minha irmã, graça e paz na tua vida. Então, esse Deus tão maravilhoso que tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, e Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Helena Souza, seja bem-vinda, minha irmã, graça e paz na tua vida também. E nós devemos louvar a esse Deus, nós devemos glorificar o seu santo nome, buscar a presença de Deus logo cedo, estarmos juntos nesse propósito. Lembrando a todos que esse vídeo, esse momento devocional, daqui a pouco vai estar no canal do YouTube. Então, na página do pastor Jadson Cunha, para quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Vamos compartilhar esse pão, né? Vamos compartilhar esse momento devocional, vamos compartilhar essa palavra, que é a palavra de Deus para as nossas vidas. E por falar na palavra de Deus, eu tenho visto o seguinte, que as pessoas têm comentado muito sobre essa questão do resguardo social, essa questão
do isolamento, né, que se diz muito do isolamento social. São praticamente mais de 90 dias, né, 3 meses aí já de isolamento, 3 meses de resguardo. Mas muitas pessoas estão vendo esse resguardo como um fardo, como um cativeiro, né? E por falar em cativeiro e falar na palavra de Deus, Mary Jusce, Deus te abençoe, seja bem-vinda, Edjane Rodrigues, Deus abençoe vocês, graça e paz na vida de vocês. Bom, nesta manhã eu meditei num texto e eu quero compartilhar com vocês. A irmã Jesaías Vilela também está aqui conosco, seja bem-vinda, graça e paz, Deus te abençoe. Então, eu meditei num texto que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 3, traz uma palavra justamente dentro do que estamos vivendo, dentro disso que está se falando agora, dentro do resguardo social, desse isolamento social, ou vamos dizer assim, desse cuidado que nós estamos vivendo nos nossos dias. Agradecer a presença de Edjane Rodrigues, Glorinha Santos, Deus te abençoe, sejam bem-vindas, graça e paz na vida de vocês. E eu quero compartilhar com vocês o texto que se encontra justamente no capítulo 3 do livro do Êxodo, capítulo 3. Elivelton Costa, Deus te abençoe, meu irmão, seja bem-vindo, graça e paz na tua vida. Então, no capítulo 3 do livro do Êxodo, fala justamente isso. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 9. Do versículo 1 ao versículo 9 do livro do Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não me chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Glória a Deus, palavra maravilhosa, palavra de Deus, no momento em que Deus se apresenta a Moisés, através de uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. Isso chamou a atenção de Moisés. Moisés se dirigiu à sarça para ver por que aquilo estava acontecendo, aquele ato maravilhoso, mas Deus chamou a atenção de Moisés, advertiu Moisés: não se aproxime daqui. E outra coisa, tira as sandálias dos pés, porque onde estás pisando é terra santa. E ainda mais Deus diz a Moisés: olha, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vejo o que eles estão passando, eu estou vendo o que eles estão passando, eles não estão esquecidos de mim, eu estou ouvindo e estou vendo, não somente ouvindo o clamor, mas estou vendo o que eles estão enfrentando. Essa passagem é uma passagem maravilhosa para as nossas vidas. E quando se fala em cativeiro, como eu comecei falando logo aqui em cativeiro, logo nos vem à mente o relato bíblico do cativeiro egípcio, nos vem à mente o relato bíblico do cativeiro babilônico também, dos 70 anos na Babilônia, de cativeiro do povo de Deus. Entretanto, os cativeiros nunca deixaram de existir. É verdade isso, os cativeiros nunca deixaram
de existir. Hoje o homem moderno, o homem atual, também vive num cativeiro. Muitos pensam que não, mas continuam vivendo no cativeiro. O cativeiro da corrupção, o cativeiro da informática, o cativeiro das telecomunicações, o cativeiro da exploração social, o cativeiro principalmente das drogas, o cativeiro do alcoolismo, o cativeiro de outras coisas mais. O homem moderno também vive num cativeiro, vive num eterno cativeiro. Eles não percebem isso, a humanidade não percebe que está num cativeiro, mas nós vivemos num cativeiro e nós estamos lutando para sair desse cativeiro. E tudo isso nos leva a uma busca maior por Deus, uma busca maior pela presença do Senhor, e é isso que nós temos feito desde que iniciou essa pandemia. Através dessas lives, as pessoas estão buscando uma saída, uma resposta desse cativeiro que nos aflige nos dias atuais, e nada maior do que o Senhor para nos libertar desse cativeiro, não é verdade? Porque somente Deus pode nos libertar. Somente Deus pode nos libertar de qualquer tipo de cativeiro que exista em nossas vidas, que exista no nosso coração. O livro do Êxodo é um livro de redenção, é um livro que fala da redenção do povo de Deus. Esse livro trata diretamente do grande livramento do povo de Deus oprimido pelo poder egípcio. O povo estava sendo oprimido, e esse livro registra justamente a libertação que Deus realiza sobre esse povo. Este fato histórico dessa libertação tem uma conotação bastante apologética, aponta para o final dos tempos, aponta para o final dos dias, a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O regime e os rigores do cativeiro do Egito apontam para um mundo dominador, como o mundo que nós vivemos hoje. Um mundo dominador. A pessoa de Faraó, por exemplo, nos mostra um regente inescrupuloso, tipo Satanás, um regente sem respeito, um regente dominador, um regente torturador. Em tudo isso, nós também vemos a necessidade de um libertador. E no caso do livro do Êxodo, foi apresentado Moisés como libertador. Deus chamou Moisés para ser libertador como um dos tipos de Cristo. Ele veio para nos libertar, e Moisés se apresenta como grande profeta e como grande libertador do povo de Deus, do povo hebreu, do povo de Israel, do cativeiro egípcio. Mas eu quero chamar a atenção de vocês desse texto que nós lemos, de Êxodo 3, de 1 a 9, a chamar a atenção de vocês para 3 pontos importantes, ou seja, 3 lições significantes para as nossas vidas. Em primeiro lugar, Deus prepara aqueles que estão ao seu serviço. Deus não somente chama, mas Deus prepara aqueles que vão realizar o serviço para o seu reino. Moisés tinha passado 40 anos no Egito. Moisés, logo quando nasceu, enfrentou o perigo da morte. A morte rondava a sua casa, e Moisés, logo que nasceu, ele foi adotado pela filha de Faraó. Nós sabemos da história da mãe dele, Joquebede, colocou ele num cesto, e ele foi adotado pela filha de Faraó. Ele foi protegido daquele mal que estava circundando o povo de Israel, não é? E nesse contexto ele cresceu dentro desse contexto, desse conforto, e pôde desfrutar do melhor que existia naquela época, do melhor que tinha de educação, do melhor que tinha de conforto, de tudo mais. Mas na realidade, Moisés estava enfrentando um cativeiro. Ele estava num cativeiro, e ele pôde ali crescer naquele cativeiro e ver os seus irmãos passando necessidade, os seus irmãos enfrentando lutas, os seus irmãos passando por uma escravidão terrível. Ele cresceu num cativeiro e viu os seus irmãos dentro de outro cativeiro muito pior. Quando ele cresceu e viu tudo isso, então o Senhor fez com que ele saísse daquela situação. E o Senhor o tirou daquela situação e levou ele para longe daquela situação. Ele foi para o deserto, depois de ter matado um egípcio. Ele fugiu com medo de ser entregue às autoridades, de ser morto.
e Deus providenciou a saída dele daquela situação. E após ele ter saído daquela situação, ele caminhou para uma região chamada como deserto, ou a região de Midian. E lá ele conheceu Jetro, que depois veio a ser seu sogro, e lá ele começou a ser pastor de ovelhas, mudou totalmente a situação da vida no Egito, do conforto, ele passou a ser pastor de ovelhas e ele ficou refugiado lá nas terras de Midian. Ele ficou refugiado naquela região durante 40 anos. Depois de 40 anos ali cuidando de ovelhas, vivendo aquela vida, Deus percebeu que Moisés estava num novo cativeiro. Ele tinha saído do cativeiro do conforto, do prestígio, do luxo e agora entrou no cativeiro da acomodação. É interessante isso, né? Moisés já estava acomodado depois de 40 anos, ele já se sentia acomodado naquela situação e Deus viu que era necessário uma nova mudança na vida de Moisés, porque Deus, ele sempre prepara aqueles que vão lhe servir. E após 40 anos de vida no campo, Deus viu que ele estava preparado, Moisés já estava preparado para ser guia, para ser pastor, para ser profeta e, além do mais, ser legislador do seu povo, porque somente Deus pode nos libertar. A segunda lição e o segundo ponto que eu chamo a atenção de todos é que Deus se revela aos que lhe servem. Não somente ele prepara, mas ele se revela também. E nos versículos de 2 a 6 nós vimos isso, que Deus se revelou a Moisés através de uma sarça que ardia em fogo. A revelação de Deus é algo extraordinário. Ele se revelou a Moisés por meio de uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Moisés podia, através desse milagre, compreender a natureza da comunhão com Deus. Ele pôde, através desse milagre, compreender o quanto era necessário ele ter uma comunhão mais profunda com Deus. E é isso que Deus faz através da sua apresentação, através da sua revelação a cada um de nós. Quando Deus se revela a cada um de nós, Ele quer que tenhamos mais comunhão com Ele. Ele quer que tenhamos mais aproximação dEle. Moisés podia, através desse milagre maravilhoso, compreender isso. Deus estava revelando a Moisés o que ele precisava para aquele momento, o que era necessário para aquele momento, não somente na vida de Moisés, mas principalmente no povo que clamava, no povo que orava, no povo que pedia ajuda a Deus. E o desejo de Deus sobre Moisés tinha que ser apresentado de alguma forma. Moisés estava bem envolvido com os seus afazeres, Moisés estava bem envolvido até o exato momento em que Deus se apresentou a ele e resolveu se revelar e resolveu apresentar o seu propósito para a vida de Moisés e o propósito para o seu povo. Ele continua fazendo isso. Deus continua fazendo isso aos que lhe servem. Deus continua se revelando a cada um de nós, mostrando o que Ele quer de cada um de nós. Ele se revela a cada manhã, Ele se revela em cada situação de vida, Ele se revela em cada situação, mesmo que seja situação de conforto, situação de medo, situação de luta. Nós temos que entender que Deus está sempre se revelando a cada um de nós. Ele se revela de várias maneiras e muitas vezes nos surpreende através da sua revelação, nos surpreende em nos tirar do cativeiro da acomodação, de nos tirar do cativeiro da acomodação que nós gostamos de viver. Deus exige sempre uma prova da nossa fé. Ele está sempre exigindo uma prova da nossa fé. Os dias que nós estamos vivendo, nós estamos aprendendo o quanto Deus tem provado a nossa fé. Nós somos provados constantemente porque Deus se revela ao nosso coração, se revela nas nossas vidas a cada manhã. Deus se revela nas providências que Ele realiza em nossas vidas, no nosso lar, no pão de cada dia, na noite que nós recebemos, na saúde, até nas lutas. Deus se revela através dos grandes desafios da enfermidade e outras coisas mais, porque Deus, na verdade, Ele quer nos tirar do cativeiro da acomodação e Deus exige uma prova da nossa fé
através dessas revelações, para que nós tenhamos o entendimento do quanto necessitamos da comunhão de Deus, da profundidade dessa comunhão, porque Ele quer sempre nos libertar. E somente Deus é quem pode nos libertar dos nossos cativeiros. Em terceiro lugar, Deus, além de preparar e se revelar, Deus vê e conhece cada um dos seus servos. Deus, além de nos ver e nos ouvir, Ele nos conhece perfeitamente. Ele sabe do que necessitamos. Não importa a época ou quanto tempo o cativeiro se faz presente. Não importa isso para Deus. O povo de Deus pode ter esperado por 400 anos até Deus chamar Moisés, depois de 80 anos, ter chamado Moisés para libertar seu povo. Não importa, porque esse tempo para Deus é indiferente, não importa a época em que estamos vivendo. O que importa é a vontade de Deus de querer cuidar de cada um de nós, porque Ele conhece profundamente cada um de nós. O que importa é que Deus é ciente e que Deus está operando em nossas vidas. Deus está ciente das nossas vidas e que Ele está operando. Ele conhecia previamente as aflições do seu povo antes da própria criação. Antes da própria criação, Ele já conhecia previamente as aflições do seu povo, o clamor do seu povo. E Ele se manifesta sempre de modo especial, assim como se manifestou diante de Moisés de uma forma muito especial, através da sarça ardente em fogo. Ele se manifesta do mesmo jeito conosco, através do seu amor, da sua graça, do seu cuidado. E Deus sempre se revela, Deus se compadece sempre dos aflitos, Deus se compadece dos cativos, dos aflitos, e sempre promete uma intervenção. A palavra de Deus é cheia de promessa, de intervenção, de cuidado, e é o próprio homem que Ele usa para mostrar e para falar a cada um de nós a sua intervenção, para falar a cada um de nós da sua vontade, a falar a cada um de nós daquilo que Ele deseja. E Ele usa o próprio homem para realizar essa sua vontade. E nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E nós, quando proclamamos a palavra de Deus, nós estamos agindo como Moisés agiu, como Deus chamou Moisés para agir, justamente para proclamar a libertação, para proclamar a libertação do cativeiro, para proclamar a libertação dos pecados. E nós temos essa missão porque Deus nos chama para fazer isso. Nós temos esse compromisso. E quando nos encontramos num determinado cativeiro, somos conhecidos de Deus. E então Ele nos condiciona a agir. Ele nos dá a condição necessária para que nós possamos agir. Ele é quem sonda nossos corações, nossos pensamentos, nossas palavras. É Ele quem acompanha nossas fraquezas. É Ele que ouve o nosso clamor. É Ele que ouve nossa oração, nosso louvor, a nossa adoração. Nós estamos clamando a Deus por um livramento dessa pandemia, o livramento desse mal que nos cerca. E é Deus quem nos ouve, é Deus quem ouve o nosso clamor, mesmo que seja de forma silenciosa, mesmo que seja em silêncio, mas Deus está nos ouvindo, Deus está nos acompanhando, Deus sabe do que necessitamos, porque somente Deus é que pode nos libertar, é quem pode nos libertar. Meus amigos, meus irmãos, o mundo atual tem apresentado vários tipos de cativeiro. O mundo atual tem apresentado cativeiros diversos na vida do ser humano. E nós estamos vivendo agora mesmo, nós estamos vivendo um tipo de cativeiro diferente. O mundo hoje não compreende a graça de Deus, não compreende o tempo de Deus, não recebe mais a palavra de Deus como deveriam. E outra coisa, as pessoas não classificam mais a situação que nós vivemos como cativeiro. A palavra cativeiro até saiu de moda. Agora é isolamento, é resguardo, é outra coisa qualquer. Os cativeiros dos nossos dias dispensam clamor, dispensam a ajuda de Deus. O homem está acomodado ao seu cativeiro, está se acomodando cada vez mais ao seu cativeiro, se acomodando cada vez mais aquele conforto, aquele luxo, assim como Moisés viveu lá no Egito. E nós temos visto isso.
Nós temos visto isso a cada dia, as pessoas estão cada vez fazendo mais parte desses cativeiros, estão mais envolvidos com esses cativeiros. Moisés viu o início do cativeiro egípcio, assistiu o desenvolvimento desse cativeiro sobre os seus parentes, os seus irmãos. Moisés pôde assistir tudo isso, e além do mais, Moisés teve que fugir daquela situação, ele fugiu daquele cativeiro porque ele podia ser morto naquele cativeiro. Moisés acabou trocando, pensando que estava livre daquilo, Moisés acabou trocando 6 por meia dúzia. Ele saiu de um cativeiro e pulou para outro cativeiro, o cativeiro do comodismo. Se primeiro era o cativeiro da angústia, da dor, depois ele passou para o cativeiro do comodismo, como pastor de ovelhas. Nota-se que quando Deus se compadece dos aflitos e promete a sua intervenção, é o próprio Moisés quem é chamado para agir pelo povo de Deus. Veja que fato maravilhoso da mão de Deus. Quando tudo parecia perdido, o próprio Moisés, que já estava acomodado, é chamado para voltar ao Egito, para enfrentar Faraó, para enfrentar toda aquela opressão, para enfrentar até seu próprio povo. Deus faz isso sempre, e ele tinha que enfrentar aquilo ali e ir adiante daquele povo numa ação de libertação. O ser humano deve reconhecer sempre a impossibilidade de fazer qualquer obra sem a ajuda de Deus. É impossível, nós temos que contar com a ajuda de Deus, e foi isso que Moisés sentiu, que ele precisava da ajuda de Deus, e foi isso que ele fez. E o Senhor usou Moisés como grande libertador. No final, os que servem ao Senhor percebem que a promessa de Deus e a resposta total à fraqueza humana e aos cativeiros da vida vem justamente da sua vontade, da sua graça e do seu amor sobre cada um de nós. Afinal, é Deus quem nos prepara, ou prepara aqueles que estarão lhe servindo. É Deus quem se revela aos que lhe servem. E por fim, é Deus quem vê e conhece cada um dos seus servos, porque somente Deus pode nos libertar. O cativeiro está aí. O cativeiro está diante dos nossos olhos. As pessoas estão talvez clamando, talvez orando, buscando a presença de Deus, querendo cada vez mais ter uma resposta para esse cativeiro. E nós entendemos que só Deus pode nos libertar desse cativeiro. Deus usou Moisés. Deus pode usar qualquer um de nós. Nós somos seres humanos que vivemos em vários tipos de cativeiros. Cativeiro social, econômico, político, cativeiro de alguma coisa que nos oprime, que quer tirar nosso caminho da presença do Senhor. Mas nós devemos orar, nós devemos continuar clamando, orando, buscando a presença de Deus, assim como fez o povo de Israel, o povo descendente de Israel, a nação de Deus, o povo de Deus clamou. E Deus disse a Moisés: eu ouvi e vi. Eu ouvi o clamor do meu povo e vi o sofrimento que eles estão passando. E nós devemos continuar fazendo isso. Nós devemos continuar buscando a presença de Deus em oração, buscando a presença de Deus num clamor, num propósito de que Deus está nos ouvindo e que Deus vai nos libertar. Nós vamos orar e eu quero convidar você para orar comigo. Nós vamos orar juntos, nós vamos buscar a presença de Deus nesse momento. Nós vamos colocar nossas vidas, nossos familiares, nosso lar. Nós vamos continuar clamando a Deus, porque qualquer que seja o cativeiro, Deus é capaz de nos libertar e só Ele pode nos libertar. Vamos orar, vamos falar com Deus? Bondoso Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por estarmos na Tua presença, por saber que o Senhor está conosco, por saber, Senhor amado, que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Não importa o cativeiro que estejamos enfrentando, não importa a situação, as circunstâncias ou o tempo, Pai. O que vale, Pai amado, é que o Senhor se faz presente. O que vale é que o Senhor está conosco, que o Senhor está sempre nos auxiliando e nos acompanhando.
Pai querido, segundo a tua vontade, concede-nos a tua paz, a tua graça, o teu amor, Pai. Que as tuas mãos estejam sobre nosso lar, sobre nossos familiares. Que tuas mãos estejam, Pai querido, sobre todos que estão nos acompanhando neste momento devocional, Pai. Que estejamos num só coração, numa só oração, Pai. E que todos nós possamos contemplar, Pai. Possamos contemplar a tua face, Pai. Sede com a tua igreja, Pai. Sede com o teu povo. Sede, Pai querido, com os pastores, com os missionários. Sede com todos que estão envolvidos no combate da pandemia, Pai. Sede com o nosso país, com nossa nação, com nossos governantes. Sede, Pai querido, com os médicos, com todos que estão trabalhando neste momento também, Pai. Ó Pai querido, abençoa-nos, Pai. Liberta-nos de qualquer cativeiro que quer nos dominar, Pai. Nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos, na certeza do Teu amor, na certeza do Teu perdão sobre nossas falhas e pecados. Pai querido, nos ajuda no caminhar diário. Abençoa esta semana que está iniciando, Pai. Nos abençoa e livra-nos do mal. Nós oramos juntos, Pai, na certeza desse Teu amor. Nós oramos juntos na certeza da Tua santa proteção, Pai. Nós oramos num só pensamento, num só coração. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, e para a glória dele eternamente. Amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe, Deus nos dê um dia abençoado. Mais uma vez eu agradeço a todos que estão presentes. Ana Cláudia, José Nilson, Joás, Messias, Gláucia. Deus abençoe vocês. Mary Jusce, já agradeci. Deus te abençoe. Graça e paz a todos. Que nós tenhamos, né, uma semana abençoada por Deus. Lembrando que esse vídeo daqui a pouco vai estar no canal do YouTube. Vai estar lá na página do pastor Jadson Cunha. Para quem não se inscreveu ainda, se inscreve e contribui para que essa mensagem chegue a outros lares, às outras famílias que estão necessitando da palavra de Deus. São muitas pessoas. Compartilhe sempre essas mensagens, porque tem sido edificante para todos nós. Então é assim que eu desejo a vocês. Um dia de paz, um dia abençoado. Fiquem na paz, Deus abençoe a cada um. Até a próxima. Amanhã, se Deus permitir, às 8 horas da manhã. Deus te abençoe.